Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Zion Tarot. Iremos fazer aqui uma leitura coletiva, atemporal. Pegue somente aquilo que ressoar com os senhores, aquilo que não ressoar solta, entrega para o universo. Esteja receptivo e as mensagens, pode ser que ela esteja no início, no meio da leitura, no final. Para alguns vai ser a leitura inteira. Seja de qualquer forma, da forma que for, espero que vocês apreciem, espero que vocês gostem e que traga luz, clareza e discernimento aí para vocês, beleza? Então vamos lá para a leitura. Vou usar o tarô tradicional de Rider-Waite e é isso aí, vamos lá. Vamos lá, tarô. O que temos hoje para quem está assistindo essa mensagem? Qual é a mensagem para quem chegou nessa leitura? Sobre o que iremos falar? Começamos bem, As de Copas. Bom, o As de Copas ele fala de novos inícios, principalmente no setor emocional e sentimental. E quando a gente fala do setor sentimental e emocional, não necessariamente está atrelado a uma área ou outra específica, né, nesse setor. Então pode estar falando de novos inícios em relacionamentos amorosos, novos inícios de amizade, novos inícios familiares, famílias de sangue também, ou famílias que não são de sangue. Fala de novas descobertas, novas formas de sentir, novas formas de se permitir sentir. Aqui para alguns fala do contato com emoções profundas e conexão com o divino. E esse divino ele vai ressoar diferente para cada um de vocês. Seja lá qual for a forma que você se conecte com o divino, ou mesmo você que não tem uma forma específica, não está ligado a nenhuma religião ou nenhum grupo espiritual, aqui pode estar falando de uma nova descoberta nesse sentido. Que o contato com o divino não necessariamente também significa você pertencer a algum grupo religioso, alguma tradição, alguma religião. Aqui fala de uma forma muito única de se comunicar, de experienciar e viver o divino e o sagrado, né? Então, vamos ver o que mais. Quem mais, tarô?
Pessoal, viraram 3 cartas aqui, eu vou aceitar. Peraí que eu já mostro pra vocês. Vamos lá então. É, o 3 de paus. O 3 de paus ele é uma carta que fala de ah, busca. Na verdade é uma carta dual, né? Depende do contexto e do sentido da leitura. É uma carta que fala de busca, de apreciação, aquele momento em que você para refletir se você deve ou não seguir algum caminho, ou na maior parte das vezes a decisão já está tomada, ou no momento em que a decisão é tomada, né? Quando vem o sentimento, o impulso inicial, né? A primeira gota, digamos assim. E ali essa carta representa a atitude de seguir esse impulso, né? Seguir esse sentimento, seguir essa permissão, né? Esse, essa busca por novos horizontes. E se tratando de sentimentos, fala sobre isso, sobre você estar perceptível, se manter receptivo a encontrar essas novas formas de você sentir, né? Ou talvez você já tenha passado por isso, esteja passando nesse momento sentindo isso, que é necessário o abandono, né, de crenças e situações que já não funcionam mais. Aí aqui para algumas pessoas não tem nem muito, não está falando nem muito de muita resistência, é algo praticamente que já foi decidido, já está em andamento esse sentimento, né? Você já foi tocado de uma certa forma. Então, aqui fala, né, da busca e do encontro dessas novas formas de sentir. Ah, e não é uma coisa à toa, sabe? Não é uma coisa assim banal. É uma coisa já estruturada, né? Previamente pensada por experiências passadas, você chegou à conclusão, você já teve o estalo de que você deve ir em busca daquilo que realmente te traz a paz, a verdadeira paz, aquilo que te preenche, que te transborda, o contato com o divino que pode se manifestar de diversas e de inúmeras maneiras inimagináveis. Você sente essa necessidade, você sente esse chamado, essa sede de encontrar esse contato, essa paz. E como eu falei, ela pode se manifestar de diversas e inúmeras formas. Lembrando que o divino, pessoal, ele não está limitado a nenhum tipo de estabelecimento físico, nenhum prédio, nenhum templo, e sim em tudo, no todo. E para cada pessoa ele pode se manifestar de uma forma única e diferente, e a experiência vai ser transcendental de uma forma única, entende? Em seguida nós temos o 8 de ouros, que é uma carta que fala de aprimoramento. Primariamente ela fala mais voltado para o campo material, ou seja, para negócios, projetos, estruturação de alguma nova ideia ou de algum ofício que você faz, arte, podemos estar falando também de trabalhos manuais, de arte, algo que você, para alguns, já domina, e para outros é algo que vocês vêm pensando, vêm cogitando, talvez teve a ideia, teve o chamado, sente o impulso, e aqui fala que sim, é o caminho,
de vocês manifestarem isso, né, para o mundo e de uma certa forma manifestando isso para o mundo, automaticamente vocês encontram aqui um certo tipo de paz, aquele sentimento de propósito, sentimento de preenchimento e alinhamento, entende? De uma certa forma, um dom para alguns aqui. Isso pode estar relacionado a várias coisas. Como eu já mencionei, pode ser trabalhos manuais, arte, ah, artesanato ou qualquer outro tipo de atividade que vocês não façam somente pelo dinheiro. Sabe aquele tipo de atividade que você faria mesmo se você não fosse tão bem remunerado assim? Aquilo que te preenche e o dinheiro acaba sendo só uma consequência, mas quando você tem o retorno, você se sente muito mais satisfeito com a sensação provocada por isso que você oferece, seja um serviço, seja uma arte, seja um produto, você se sente muito mais realizado ao ver a reação das pessoas, né, tendo contato com esse seu trabalho, o que você promove ali para as pessoas, né, para o público em geral, para uma pessoa que seja, isso para você é 10 vezes mais gratificante do que o retorno financeiro em si. É algo que chega a ser um dom divino, sabe? É uma coisa assim que vem da alma, não é puramente pelo dinheiro ou pelo retorno financeiro. E talvez se fosse, não te preenchia tanto. Você pode talvez estar vindo de cenários assim do passado e você realmente entendeu agora que dinheiro pelo dinheiro não preenche, não satisfaz, não é necessário sim, porém não é o objetivo primário. E aqui a carta que saiu foi o Seis de Paus, uma carta também falando de vitória, de realização, de êxito, conquista, contemplação, condecoração, reconhecimento público. É... Só que aquele tipo de reconhecimento não instantâneo, vazio e aleatório como a gente vê por aí, sabe? É literalmente algo mérito, por honra, sabe? Quando a gente estava falando aqui de algo, desse dom que vocês têm, o dom que você tem de manifestar algo com tanto amor, com tanta dedicação, com tanto carinho. Para alguns é algo que vocês aprimoram a cada dia, para uns é algo que você coloca literalmente a sua alma, a sua inspiração, é algo feito com sentimento, uma energia única. E o que isso promove nessa entrega dessa energia, tipo, o que isso gera, né, nas pessoas que têm contato com isso, seja um cliente, seja para dar de presente, mas aqui falo mais de cliente, né? Ah, as pessoas interessadas que fazem a aquisição disso que você oferece, a energia que elas recebem disso, né? Tipo, e você se torna ou já é muito bom nisso e mais uma vez, não só pelo dinheiro. Então é algo que é notado, algo que é aclamado pelo público, algo que gera realmente valor, é algo que você tem aí que gera mudanças significativas, né? E não necessariamente, pessoal, quando eu falo isso, é, a gente está falando de mudança significativa só na vida financeira, mas é aquilo, como se trata de uma coisa assim muito que você realmente gosta e você faz com amor, com paixão, né, com alma, isso gera, sabe? Pode ser até de umas formas mais simples ou não tão alarmistas, né? Porém, elas geram realmente algo significativo, fazem a diferença sim para as pessoas. E você será reconhecido por isso. Né? Por mais que não seja o seu objetivo primário aqui, né? Eu não estou falando com alguém aqui que está necessariamente vidrado só pelo retorno financeiro. Eu estou falando de alguém aqui que ouviu o chamado da própria alma, aquilo que alimenta a alma, o cálice, a taça que mata literalmente a sede da alma. Estou
falando com alguém que já sentiu isso, que está no processo disso, ou que talvez faltava ouvir, né, uma confirmação. E aqui está a confirmação. Então, se vocês pediram aí um sinal, se vocês estavam em dúvidas, façam, porque é uma coisa genuína, é uma coisa de alma mesmo. Vamos lá, deixa eu ver o que mais. No fundo do deck nós temos o 9 de copas. Esse jogo tá bem claro e bem explícito. Que também é uma carta de contentamento e de realização. Se a gente for analisar a carta anterior, que é o 8, ele sai em busca, né? Ele já tem as 8 taças, os 8 cálices, mas ainda falta algo, né? Falta ainda alguma coisa, algo diferente, né? Tipo, talvez não só pelo cálice em si, mas unindo tudo, o próprio ato de ir buscar o cálice, de ir buscar, né? De se aventurar na procura daquilo que falta para preencher ele. E aí no 9 de copas, que é essa carta, é o contentamento, a realização. Ele encontrou o cálice que ele estava procurando, que estava faltando. E como eu falei, isso para cada pessoa vai ser de uma forma diferente. E a leitura aponta muito para isso, para algo que não é só o dinheiro que satisfaz. Tem alguém aí que está sentindo já essa necessidade, essa sede, essa necessidade de encontrar algo que já experienciou que com não é só o dinheiro. Podemos estar falando aqui de pessoas até abastadas financeiramente, com uma situação financeira muito estável, que já não vem mais sentido nisso e procuram o algo, né, o propósito. E aqui fala que é algo que está relacionado a um sentimento, a um ofício de alma. E é isso, pessoal. Eu acho que não dá, nem precisa estender mais a leitura, porque ela ficou muito clara mesmo, uma leitura muito bonita, muito específica. Eu espero ter ajudado, ter trazido clareza e discernimento aí para vocês, orientação. E é isso, o conselho do tarô para vocês é: sigam o chamado da sua alma, vá em busca do cálice que mata a sede que você tanto sentiu, né? E para aqueles que já estavam no processo disso, já sentiam isso e pediram uma confirmação e estavam em dúvidas, essa é a mensagem do tarô para você. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem o like e até a próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal.